Olá, uma coisa para a gente pensar. E se alguns textos não fossem feitos só para serem lidos, mas para serem, de certa forma, habitados? Sabe, textos que não contam só uma história do início ao fim, mas que se transformam num espaço, numa arquitetura viva que se molda à consciência de quem entra ali. É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Para entender isso, vamos contrastar duas formas de ler. De um lado, tem a leitura com a qual a gente está mais acostumado. Uma leitura como consumo, né? Onde a gente busca um significado único, fixo. Mas do outro lado tem um paradigma totalmente novo. A leitura como um ato de criação. E aí, o texto deixa de ser um trilho e vira um mapa, cheio de possibilidades. Quem lê se torna, na verdade, um coautor da própria jornada. E essa mudança de olhar nos leva a um conceito que é, olha, fascinante. É o ponto-chave de tudo isso que vamos conversar aqui, a chamada superposição semântica. E aqui está a grande sacada. A ideia é que o texto não tem um único significado. Ele guarda, na verdade, um potencial infinito de significados, e todos eles existem ali ao mesmo tempo. É o ato da leitura consciente, o olhar particular de cada pessoa que ativa uma dessas possibilidades. A experiência se torna única, pessoal, intransferível. E essa frase aqui, nossa, ela ilustra a ideia de um jeito brilhante. A superposição semântica é exatamente isso. Pensa numa semente que já tem potencial a floresta inteira dentro dela. O nosso olhar, a nossa consciência, é como a água que faz uma árvore específica, ou seja, uma interpretação única, crescer a partir dessa semente. Certo? Então, se o texto é esse mapa cheio de possibilidades, como é que se navega por ele? Bom, a resposta está nos símbolos. Eles não são só figuras de linguagem, não. Eles funcionam como ferramentas vivas, quase como portais que, quando a gente ativa com a nossa atenção, nos levam para dentro da nossa própria paisagem interior. Dentro dessa arquitetura textual, a gente encontra vários desses portais. Eles são como estágios numa jornada de autoconhecimento. Para a gente entender como essa dinâmica funciona na prática, vamos focar no primeiro deles, que é o lago. O interessante aqui é a função do lago. Ele não é um cenário passivo, sabe? Ele atua como o espelho que reage às nossas emoções. Ele acolhe aquilo que a gente projeta nele, seja raiva, medo, ternura, e reorganiza tudo isso, devolvendo um reflexo mais claro, revelando verdades internas que talvez a gente nem soubesse que estavam ali. E isso nos leva ao ponto central de tudo. A jornada por essa arquitetura de consciência não tem como objetivo encontrar um tesouro no final da história. O verdadeiro objetivo é nos devolver a nós mesmos, só que agora, com os nossos instrumentos internos, como essa capacidade de autoobservação que o lago desperta, finalmente ativados, afiados. No fim das contas, todo texto com o qual a gente se conecta de verdade funciona um pouco como esse espelho. Ele não dá respostas prontas. Ele devolve com uma clareza impressionante aquilo que a consciência de quem lê está pronta para enxergar. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Da próxima vez que um texto nos capturar de verdade, o que será que o espelho dele vai revelar sobre quem está lendo?